final dela, a gente vai estar selecionando algumas para serem feitas. É isso. Boa noite, Letícia. Agora é comigo ou tem alguém que vai? É comigo, Letícia? Isso, com você. Tá bom, tá certo. Bem, boa noite a todas e todos. Se vocês puderem, coloquem as câmeras abertas, que é sempre bom ver as pessoas, né? Quem fica fazendo aulas assim, remota, com câmeras fechadas, dá uma agonia, mas de vez em quando, se vocês quiserem abrir as câmeras, seria bacana. Quero realmente agradecer ao diretório acadêmico, o fato de vocês terem decidido, optarem por saber um pouco mais sobre Lélia Gonzalez. E primeiro vou me apresentar. Eu sou professora da Universidade Federal Fluminense, eu estudei na Universidade de São Paulo a vida toda. Se alguém abrir, eu abro, o Vitor falou assim, quem dá mais, né? Quem vem primeiro. Boa, Vitor, gostei dessa. Mas, e estudei desde a da graduação essa figura, né, que é a Lélia Gonzalez, mas para essa aula eu gostaria de contextualizar um pouco, né, um pouco sobre a história do feminismo negro, já que eu vou ter um período maior para falar, do que antes eu ia dividir a minha fala. E como eu não vou dividir, então eu vou fazer uma exposição que contemple também um pouco sobre essa história de ativismo mais ampla, né, dessas mulheres negras, fazendo uma cobertura um pouco abrangente e depois situando a Lélia Gonzalez na história política brasileira, história política cultural brasileira e os seus escritos, né? Então, nesse sentido, a fala vai ter três momentos: um momento mais abrangente, um momento mais peculiar do contexto dela e um outro dedicado à obra propriamente. O que ela fez, né? O que ela escreveu, o que ela tem para nós, que é atual, enfim. Então, sobre a história do feminismo negro, né, é muito difícil você dizer sobre um movimento social, sobre a sua gênese, porque, afinal de contas, principalmente quando é coletivo, não tem exatamente uma data muito precisa para quando surge, e mesmo o mundo intelectual pode, e até político, pode redefinir muito com base em vários critérios, né? Então, a gente costuma falar, do ponto de vista de movimentos sociais, que a resistência, que a participação das mulheres, ela se dá desde que você tem o período colonial, você tem uma ação feminina, né, de mulheres negras, e essas resistências elas podem ser caracterizadas de diferentes maneiras, né? Então, há diferentes formas de resistir ao colonial, ao mundo colonial. Isso significa a escravidão objetiva, o trabalho compulsório, mas significa também uma resistência religiosa, uma resistência política, uma resistência cultural, uma resistência linguística, né? Então, a gente pode pensar o termo resistência de maneira abrangente. E eu vou me valer desse recurso de pensar resistência de maneira abrangente, porque a Lélia Gonzalez também pensava assim, depois vocês vão entender como ela pensava. Então, eu vou tratar aqui da resistência como sendo todo tipo de forma de ação que pode configurar como uma ação coletiva, mas que pode configurar como uma resistência individual, mas que quando você olha do ponto de vista da historiografia, você vê que vários indivíduos, sejam eles mulheres ou homens, se valeram desse repertório de resistência. Então, eu vou recorrer aqui a um termo da sociologia política tiliana, que é a ideia de repertório. Existem repertórios de ação. Então, quando a gente busca esses repertórios, a gente encontra no período escravista um conjunto diversos de ações, né, de repertório, como na música mesmo, um repertório, um conjunto, né, de formas de agir e de resistir. E você pode partir desde algo muito peculiar, individual, mas também você pode trazer para o âmbito mais geral. Então, dos individuais, por exemplo, e dos microsociais, nós podemos tomar os casos dessas mulheres que lutaram
pelas emancipações, alforrias individuais, mas também pelas suas famílias. Então, a historiografia tem mostrado muito recentemente, a partir da história das mulheres, quando se cruza a história das mulheres com a história da escravidão, a luta das mulheres negras por se tornarem mães, porque, não sei quantos de vocês sabe, eu soube, né, que a luta pela maternidade, ela é uma luta complexa, porque na escravidão, as mulheres ficavam, muitas das vezes, apartadas dos seus filhos, e mesmo quando elas conquistavam a sua alforria, elas ainda tinham que disputar pelos filhos, e até judicialmente. Então, tem uma historiografia muito interessante, feita recentemente no Brasil, que mostra como essas mulheres lutaram. Inclusive tem um livro recente que eu organizei junto com uma urbanista da Universidade de São Paulo, da FAUSP, em que duas historiadoras do Departamento de História investigam a escravidão urbana da cidade de São Paulo, né? E ali ela mostra uma característica interessante. Na cidade de São Paulo, a escravidão é particularmente feita por mulheres. Então, são mulheres que escravizam mulheres, né, na cidade, na capital, né, onde vocês estão agora. Então, sei lá se vocês estão à distância, vocês podem estar em qualquer lugar do Brasil, mas, a rigor, se vocês estivessem na faculdade, né, ou nas mediações do Largo de São Francisco, certamente essa escravidão desse território urbano era uma escravidão majoritariamente orquestrada por mulheres, né, e aí, de um lado, as mulheres proprietárias, né, sinhás, senhoras, e de outro, as mulheres negras escravizadas. Essas mulheres, muitas vezes, as escravizadas, tiveram que lutar para se tornarem mães, no sentido de terem direito aos seus filhos. Então, isso é uma coisa muito importante, e a historiografia tem mostrado, né, como que essas mulheres lutaram pela maternidade, o quanto elas lutaram para se tornarem uma figura jurídica relacionada à maternidade, terem acesso aos seus filhos e levarem consigo os seus filhos, né? Então, essa é uma dimensão. Por que eu estou trazendo essa dimensão da mãe, né, para refletir sobre uma forma de resistência? Porque essa é uma forma que a Lélia Gonzalez vai se apropriar bastante, mas não só ela. As lutas do ativismo negro do século XX, brasileiro, mas também não só o ativismo brasileiro, também o norte-americano. Vocês podem encontrar isso na historiografia norte-americana, nas lutas negras, até na produção fílmica, na produção de cinema e tal, vocês encontram a figura da mami, né, ou no Brasil, a ama de leite, as mães, as mulheres, aquelas senhoras que em geral são representadas como senhoras obesas, fofinhas, amáveis, dóceis, bondosas, e tem um conjunto de características culturais, comportamentais, que em geral são associadas a elas, e às vezes a gente até encontra nas telenovelas, na teledramaturgia brasileira, na filmografia internacional, contemporânea até, né, a figura dessas mulheres que você quer ser acolhido por elas. Então, esse é digamos assim, quase um arquétipo cultural colonial que se estabeleceu no mundo, e até no mundo capitalista, ele persiste como sendo a figura da mãe preta, né, e essa figura da mãe é entendido pelo movimento social do século XX, até o contemporâneo também, como uma forma de resistência, porque essas mulheres, afinal, elas resistiram culturalmente, porque transmitiram certos conhecimentos culturais, linguísticos, formas de agir no mundo, porque elas cuidavam dessas crianças bebês, né? Antes dessas bebês aprenderem a falar, a andar e sentir, elas sentiam a partir dessas mulheres. E elas, o repertório que elas passavam para essas crianças também das suas origens étnicas, culturais, africanas, mediadas já por uma brasilidade, né, às vezes são mulheres nascidas no Brasil, não são africanas, mas elas herdaram culturalmente termos, formas de pensar o mundo, de representar o mundo, e elas naturalmente transmitem essa cultura para os seus filhos e também os filhos que ela cuida, né, para quem elas se dedicam também na vida. Então, a figura da mãe preta é uma figura de resistência política que muitas feministas negras escolheram por
tratar, né? A Lélia Gonzalez é uma delas, e é também uma figura que esse repertório negro movimentou porque ela era uma figura forte. Mas você tem as rebeliões escravas, né, que são chamadas rebeliões escravas, que são formas de resistência. Você tem pessoas que chamam de revolta passiva, né, que são os suicídios coletivos. Você tem um conjunto de ações de aquilombamentos, de fugas, as lutas judiciais, né, que aí a gente tem o Luiz Gama para ser uma grande figura, né, representante dessas lutas. Você tem a luta institucionalizada, que aí você tem um livro da própria Ângela Alonso, Votos, Balas e Flores, ou inverso, não me lembro qual é a sequência, as Flores, Balas e Votos, eu acho, em que ela fala das lutas abolicionistas, né, das instituições, dos movimentos sociais que se formam no Brasil inteiro, com petições, enfim, um repertório vasto que vai da cultura à legislação, que passa pelo judiciário, que passa pelos protestos de rua, que passa por uma retórica contra a escravidão, que passa por literatura, que passa por um conjunto variado. Então, para dizer tudo isso, que é possível remeter uma ação coletiva das mulheres, ainda que elas tenham sido invisibilizadas na história, especialmente escravista, é possível remontar a presença dessas mulheres atuando, né, como mulheres, não exatamente feministas, né, porque ainda não se valiam desse recurso do feminismo como uma autonomeação, mas como mulheres lutando por direitos, né, direitos individuais, né, vamos pensar assim, direitos civis, né, que o direito ao corpo, a proteção do próprio corpo, a própria circulação, né, então o direito à alforria, né, de poder comprar sua alforria, de poder se representar frente ao judiciário. Então, são essas lutas, pequenas lutas, né, que essas mulheres fizeram, empreenderam, até as lutas coletivas, de acolhambamento, de proteção, de fuga, enfim. Então, esse é um conjunto variado. Então, é possível remontar uma história das mulheres negras desde a escravidão, a partir dessas formas de resistência? Sim, é possível. A gente nem falou das irmandades, né, que também são os espaços privilegiados dessas mulheres, várias irmandades são dominadas por mulheres, elas hierarquicamente totalmente dominadas por essas mulheres. Na Bahia tem muitos casos, no Maranhão tem muitos casos assim de estruturas organizacionais de longo tempo, né, dominado por mulheres. E a gente tem, do pós-abolição em diante, um conjunto de ações civis que nós chamamos de movimento negro, formas que o movimento negro teve. Então, nós temos alguns termos mais clássicos, como a imprensa negra, onde essas mulheres atuaram. A gente tem as associações culturais do negro variadas, né, que a gente pode chamar, por exemplo, a Frente Negra Brasileira mais importante, que nasceu em 1931 e desapareceu em 1937, com o golpe, né, do Vargas, quando você tem o Estado Novo, quando você tem a dissolução dos partidos, e também a própria Frente Negra tinha se convertido num partido político, né, você tem outras formas organizacionais, mas a gente costuma chamar também uma forma que emerge ali no segundo final no contexto do segunda pós-guerra, que é o Teatro Experimental do Negro, esse já no Rio de Janeiro, que também tem uma força política muito grande, mas no sul do Brasil também já tinha uma outra organização, né, de homens, que eles chamavam de homens de cor, que também era muito importante. Nós temos um conjunto de clubes, simultaneamente a todos esses períodos políticos, um conjunto de clubes sociais que emergiram em várias partes do Brasil, desde antes da abolição, e se constituíram também no pós-abolição, como espaços de sociabilidade negros, de enfrentamento ao racismo, de encontros, né? Então, isso é muito importante. O Petrônio Domingues chama atenção, por exemplo, para as aí já é uma sociabilidade mais masculina, mas o caso das ligas de futebol masculinas, né, em reação à existência dos clubes exclusivamente brancos no Brasil. Então, Liga da Canela Preta, né, um conjunto e mesmo em São Paulo, tem digamos, uma configuração de sociabilidade que envolve o futebol, que majoritariamente
masculina, mas para mostrar esse cenário complexo e amplo de ações, né, empreendidas por homens e mulheres negros em favor da igualdade, que muitas vezes tiveram que construir seus próprios espaços de sociabilidade, uma vez que nós não tínhamos e não temos inscrito em lei uma escrita, uma desigualdade ou uma discriminação objetiva, jurídica, mas as pessoas experimentaram na prática discriminações no acesso. Então, no acesso a clubes, no acesso a igrejas, no acesso até às vias públicas, dependendo das vias, no acesso a certos patamares, né, do emprego público, ou mesmo próprio emprego público. Então, todas as denúncias, elas aparecem na imprensa, mas também aparecem na hora de construir, né, digamos, estatutos que essas pessoas construíram para formar essas associações. Então, muitos historiadores se debruçaram sobre esses estatutos, né, por que se surge, então, uma associação exclusivamente de pessoas negras, né, como isso é possível se você não tem um regime segregacionista, como na África do Sul, ou no antigo Zimbábue, ou na Rodésia, que é o antigo Zimbábue, hoje ou mesmo no contexto dos Estados Unidos do passado. Então, por que ocorre isso, né, no Brasil? Então, tem toda uma literatura dedicada a mostrar isso. Mas para nós interessa agora marcar que nesse cenário inteiro a mulher negra esteve presente, né? Ela esteve presente nessas associações, nestas lutas. Eu vou chamar a atenção, por exemplo, do próprio Petrônio Domingues, que faz muitos trabalhos sobre o período dos anos 20, 30, do pós-abolição, que ele mostra a presença dessas mulheres, né, na atuação política dessas organizações e dessa imprensa. Quando nós temos o período da ditadura militar, a gente vê, né, uma reconfiguração disso tudo, porque durante a ditadura militar, assim como houve no Estado Novo, a intervenção política, a ação política, ela passa a ser mais restrita, né? Mas isso não quer dizer que os movimentos sociais tenham desaparecido, muito ao contrário, eles permaneceram como organizações culturais, as mulheres atuando nessas organizações culturais, eles apareceram nas escolas de samba com uma forma de resistência política, vocês vão encontrar vários sambas falando da ditadura militar, o modo como a repressão se dá ou se deu nas periferias, nas áreas onde, digamos, não havia uma visibilidade política, né, ou seja, o modo como esses grupos mais pobres, negros, enfim, como eles sofriam o impacto da ditadura, mas é importante destacar que nesse período, quando se conta essa história da política brasileira, e principalmente da política recente do Brasil, às vezes a gente acha que a atuação política das mulheres, ela se deu apenas pelo feminismo, né, pela via do feminismo, ou seja, quando os movimentos feministas emergem, ou quando eles emergiram desde o 19, né, nas lutas pelos direitos ao voto, depois a luta direito ao divórcio, né? Então todo um conjunto de uma historinha sobre a participação das mulheres que ela precisa ser, no mínimo, reconfigurada, porque quando a gente olha a participação dessas mulheres negras, mas não só das mulheres negras, a gente poderia falar da participação de mulheres populares, de outros segmentos sociais, você vai encontrar a participação dessas mulheres em vários momentos da história, antes e para além dessa história que a gente conta de ondas feministas. Mas se a gente captura essa lógica da onda ali no período da ditadura militar, a gente tem o que a gente chama de segunda onda do feminismo, né? A gente tem um período em que se fala muito de uma organização das mulheres em volta da questão da ONU, que estabelece, a partir de 1975, o ano, a década da mulher, né, que é estabelecido no México. Então, desde então, essas mulheres passam a defender esses direitos, e as mulheres negras também já estão ali.
Então, elas estavam antes, mas elas estavam ali também na construção, e a Lélia Gonzalez, é aí onde a gente encontra um pouco mais a Lélia Gonzalez. A gente encontra a Lélia Gonzalez principalmente nesse contexto que a gente chama de segunda onda do feminismo, que ela está atuando politicamente nessa década da mulher, ela está envolvida com as organizações que lutaram contra a ditadura militar, só que ela não é uma autora, uma ativista, uma intelectual revolucionária no sentido que o termo revolução teve entre o ativismo dos anos 70, porque, em geral, os revolucionários eram aqueles que tomaram em armas, foram para guerrilhas e tal. Nós temos mulheres negras participando, muitas mulheres participaram, brancas, negras, e, por exemplo, um caso emblemático que vocês devem conhecer, e devem conhecer porque faz parte da história da USP, é a Helenira, A Helenira Rezende, ela é uma guerrilheira, foi da UNE, vice-presidente da UNE, estudava ali na Maria Antônia, na época que a Faculdade de Filosofia ficava ali, na Maria Antônia, perto do Mackenzie, enfim, ela é uma revolucionária, ela ingressou, a Helenira ingressou na guerrilha, foi assassinada, desaparecida, etc. Que, inclusive, acho que ela dá nome à Associação de Pós-Graduação, mas a Lélia Gonzalez não se envolveu com a luta armada, ela tem uma outra trajetória, ela se envolveu com a política institucional, e aí eu vou explicar para vocês como que esse contexto e esse percurso, essa escolha, Então, a Lélia Gonzalez, quando você tem a ditadura militar, ela já é uma professora de universidades públicas e também privadas, ela começou a trabalhar com universidade privada, mas ela, quando o DOPS, por exemplo, faz o dossiê da Lélia Gonzalez, começa lá em 1972, ainda tem a guerrilha, as guerrilhas ainda estão no seu, não exatamente o auge, mas estão ali, centrais na política, como inimigos internos, da política militar. Então, e a Lélia é flagrada pela polícia política, do regime militar, em reuniões universitárias. Então, ela está dentro de um outro repertório, ela é uma intelectual, e como muitas pessoas que foram perseguidas por serem intelectuais, por terem ideias subversivas. Então, ela estava nesse campo de quem tinha ideias subversivas, mas não que exatamente tomava em armas ou estava na luta armada, na clandestinidade, muito ao contrário, Mas mesmo assim ela foi, e ela tem um registro longo sobre a trajetória dela, um dossiê cumprido, contando quem ela é, o que ela fez, com quem ela se encontrou, com quem ela estava, etc. Por quê? Porque os temas com os quais ela dialogou ou se debruçou sobre esses temas eram temas entendidos pelo regime militar como temas subversivos, a questão feminista, a questão marxista, porque ela também tinha um diálogo com o marxismo, a questão, especialmente também, a questão racial, porque o mundo todo vivia fervilhando. Vocês têm que pensar o que eram os anos 70, Os anos 70 são anos que você tem os desdobramentos das lutas pelos direitos civis, dois grandes ativistas negros super importantes foram assassinados na década anterior, Martin Luther King, o próprio Malcolm X, os Panteras Negras estavam também com força ainda, reivindicando, falando da questão do que eles chamaram de racismo institucional. Então, tinha um contexto, reivindicando luta armada também, as Panteras se valem do repertório das armas. Então, tem um contexto em que essas ideias eram muito perigosas, E a ditadura militar temia muito essas pessoas que falavam das questões raciais. E a gente estudou muito pouco sobre isso, porque a gente sempre pensa que a ditadura militar se preocupava com quem estava falando só sobre o marxismo, ou só ligadas ao comunismo, entre aspas, que era uma linguagem como é hoje do político
de uma grande, como eu posso dizer, uma grande um guarda-chuva, né, para todo tipo de ideias que pudessem ser entendidas como perigosas para o regime. Então, a questão racial também era muito importante, tanto assim que muitos ativistas negros foram vigiados, foram impedidos de fazerem coisas, de viajarem, tinham dificuldade de tirar seus passaportes, tinham seus documentos apreendidos, sofreram censura, sofreram perseguições, foram controlados, viveram situações de guerra ideológica, como Abdias do Nascimento, na Nigéria, em Lagos, quando ele tentou falar da ditadura militar, falar da democracia racial que não existia, questionar as desigualdades que existiam no Brasil, que eram caladas na ditadura, e ele sofreu uma guerra ideológica, um processo de guerra ideológica. O Itamaraty mandou cartas, né, públicas denunciando a atitude do Abdias, questionando o comportamento dele. E a Lélia viveu uma experiência assim também, eu quero contextualizar a experiência dela. Então, ela também estava nesse universo de quem questionava a democracia racial, quem dizia que tinha desigualdade, sim, no Brasil, que aqui a gente tinha uma ditadura. Então, esses temas, essas discussões, elas não eram exatamente revolucionárias, mas eles eram subversivos, eles ameaçavam o sistema institucional vigente, porque o que nós tínhamos era uma ideia, ainda temos, mas que era muito mais forte, de que nós vivíamos numa democracia racial. Tudo aquilo que fosse oposto a esse construto político ideológico era exatamente, tinha que ser, se não proibido, mas pelo menos calado, sufocado, né? Então, por isso ela era vigiada. Então, é importante dizer, ela era vigiada não porque ela fazia atividades clandestinas, não era isso. Ela era vigiada porque ela era uma professora envolvida com movimentos sociais, movimentos feministas, movimentos populares, movimentos negros, que questionavam a ordem social, no sentido de que elas denunciavam as coisas que aconteciam no país. O que elas denunciavam, né? Então, isso é uma coisa importante. Contar um caso, né, que às vezes a gente não sabe. Há um caso emblemático nos textos da Lélia Gonzalez, em que ela sempre cita, ou ela dedica a uma mulher chamada Marli. Ela fala assim, a Marli, que todo mundo sabe o que é. Hoje ninguém sabe o que é Marli, né, porque nós não vivemos no período da Marli. Mas a Marli foi uma mulher que teve seu irmão assassinado na Baixada, no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, e ela sabia que foi a ditadura, desculpa, a polícia militar que tinha matado o seu irmão, né, desaparecido e matado o seu irmão. E o batalhão de polícia negava que eles tinham matado, enfim, nada tão diferente do que a gente conhece hoje. E ela enfrentou a polícia naquela ocasião, dizendo que sabia, ia para a mídia, colocava sua cara, dizia que sabia, que era o batalhão tal, que tinha matado, e etc., que podia reconhecer as pessoas, porque viu a polícia, etc. E aquilo foi um choque, como uma mulher, né, nos anos 70, uma mulher negra da periferia, né, podia botar sua cara na mídia, nas emissoras grandes de comunicação, e enfrentar a polícia num contexto de esquadrões da morte, num contexto que as periferias eram altamente reprimidas, enfim. Então, essas mulheres populares, né, que a seu modo, que não se diziam, eu sou feminista, ou não sei o quê, mas estavam lutando por direitos, né, direitos civis, direito de circulação, direito à vida. Então, essas pessoas eram, digamos assim, as pessoas com as quais esse feminismo tinha interesse em dialogar, em visibilizar, em trazer, em colocar a cena pública. Então, esses eram os temas, né, tratar dessa violência policial, tratar da discriminação no mercado de trabalho, tratar da ausência de conteúdos relacionados a questões raciais na educação, nos currículos educacionais, desde a base até o ensino superior, né, que da linguagem era chamado de uma luta contra o eurocentrismo, né, tudo muito atual hoje, mas que naquele momento eram como elas formulavam, né, e a Lélia Gonzalez na linha de frente disso. Então,
esse período dos anos 70 é esse período que gestou as ideias da Lélia Gonzalez, né? Um período de ditadura na América Latina, um período de emergência da segunda onda do feminismo, o período de lutas por independências na África, em vários países africanos, um contexto de uma rede anticolonial muito forte que atravessava a cortina da Guerra Fria, né? Nós temos também, nesse contexto, as lutas norte-americanas pelos direitos civis, né, pelas ações afirmativas, os próprios Panteras Negras também com lutas muito fortes. Então, esse caldo cultural, político, internacional, né, é esse que gesta as ideias dessa autora e de tantas autoras negras e brancas e latino-americanas, né, que produziram nesse contexto. E o que a Lélia produz? Para fechar, essa é a minha intervenção com vocês. A Lélia, do ponto de vista intelectual, ela começou, eu disse para vocês que ela já era professora, formada no Rio de Janeiro, né, no que hoje seria o UERJ, e ela, o que ela produz? Ela produz um conjunto de reflexões, primeiro, sobre psicanálise, que é um tema que ela é formada em filosofia, e depois se envolve muito com a psicanálise, forma o Colégio Freudiano no Rio de Janeiro, em 1975, ela está ali na formação do Colégio Freudiano, então ela está muito envolvida com a psicanálise, com história e filosofia, né? Essa é a primeira, digamos assim, a primeira entrada dela intelectual, traduz muito textos de filosofia, e também os textos de psicanalistas, né, importantes, né, Freud, Lacan, né, a teoria lacaniana é muito importante para o pensamento dela, depois eu vou explicar por quê. Aí depois você tem um segundo momento em que a Lélia está muito envolvida do mesmo jeito que ela está envolvida com os movimentos sociais e populares, ela também está escrevendo sobre isso, então ela está se envolvendo com a formação de escolas de samba, que estão pensando uma reafricanização do samba no Rio de Janeiro, ela está pensando na formação do Ileaie, né, que é uma coisa importante. Eu abro atrás para mim. Meu filho está aqui querendo que eu... Só um minutinho. Tá bom, pode ir, pode ir. Desculpa. É que meu pequeno está aqui também. E aí ela tem uma preocupação com a cultura, né, com a cultura popular, estava falando do Ilê, o quanto é importante para ela o Ilê, que formou esse em 74 na Bahia, em Salvador, né, e também o Candeia, que é um sambista muito importante no Rio de Janeiro, que no qual o movimento no qual ela está também inserida. Então, essa experiência cultural, política, popular, também a faz começar a pensar sobre a cultura brasileira, né, especialmente sobre o que se oculta da cultura brasileira. Ela escreve muito sobre isso, ela inclusive se vale da psicanálise para falar sobre esse ocultamento da produção intelectual e cultural brasileiras, que eram, digamos assim, inferiorizadas ou subjugadas ou até desaparecidas da expressividade ou da expressão nacional. Então, nós podemos destacar que aí entre os anos 70, final dos anos 70, início dos anos 80, tem uma preocupação muito forte com o Brasil, né? Uma Lélia Gonzalez muito preocupada com o Brasil, em trazer o que é propriamente cultural. Só um minutinho, só um minutinho. Desculpem, é que meu filhinho está aqui numa agitação só, tive que fechar as duas portas para tentar garantir a... É bom que vocês respiram um pouquinho, né? Porque eu falei, o João está aqui só. É isso, João. Depois você decide ter filho, é uma loucura. Assim, começa a dar aula, o menino começa a correr dentro de casa, agitação. Mas, enfim, eu chamaria atenção para essa preocupação com o Brasil, com a cultura nacional. Deixa eu abrir. Como é que é? Eu abro.
com a cultura nacional, com tudo que o Brasil tinha de importante que foi ocultado para na produção intelectual. Então, tem um texto dela, clássico, se vocês não viram ainda, eu gostaria muito que vocês procurassem, que se chama Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira. É muito fácil de encontrar na internet. É um texto em que ela revisita todo o pensamento social brasileiro, né? Ela revisita desde os arianistas, como Oliveira Viana, inclusive eu estou aqui na cidade de Niterói, a casinha do Oliveira está bem, talvez uns 8 quilômetros daqui de casa, passa pelos culturalistas, como o caso, por exemplo, do Gilberto Freire, Casagrande e Senzala, né, que são obras, tanto Casagrande quanto as obras dele, né, que trata da produção dos anos 30, então, que pensa a questão negra de um jeito diferente dos arianistas, mas que mantém uma ideia de cultura ainda marcada pela racialidade, né, e tem toda uma discussão sobre democracia racial e como ela pode ser vinculada a Casagrande. Então, ela faz uma crítica importante, Caio Prado Júnior, né, faz uma revisão desse pensamento que a gente chama de intérpretes do Brasil, dos anos 20, pelo menos, até os anos 40, e faz também um diálogo com intelectuais que seriam, que nós chamamos de escola paulista, né, que são Florestan Fernandes, seus discípulos, Fernando Henrique, né, o Ottaviani. Então, tudo isso para quê? Para mostrar um pouco como é a cultura brasileira, intelectualmente falando, e como ela carrega uma estratégia de ocultamento, né? Muitos deles, não todos, mas principalmente esses grandes intérpretes, de ocultamento dessas contribuições negras, ou, no caso da mulher negra, que era um tema também muito importante na obra dela, mostrar como essas mulheres foram sexualizadas, objetificadas. Tem uma passagem interessante que ela fala do Caio Prado, que, né, tem uma formação marxista, teórica, que a gente tende a pensá-lo, e ele é mesmo um homem muito crítico, mas ele mantém ainda um enquadramento de gênero, que ele acha quase que impossível relações sexuais entre homens brancos e negras fora de algo muito animalesco, né? Então ele usa essa expressão de como se ali só podia ser uma relação de animalidade. Então, por quê? Porque é difícil imaginar algum tipo de afeto, né, quando se envolve as mulheres negras. Então, todas essas sutilezas que hoje para a gente parecem ser assim, tão aberrantes, mas que para a época era normal que se falasse assim, né, que se relacionasse o corpo da mulher negra a um corpo sexual, do corpo, como se no afeto não pudesse emanar dali. Então, essa é uma crítica que ela faz. Então, ela traz a psicanálise para repensar o pensamento brasileiro e mostrar o modo como esse pensamento produz o ocultamento, mas quando se descobrir no sentido de tirar a cobertura daquilo que está encoberto, você encontra, por exemplo, desejo, você encontra sexualidade, você encontra algo oculto nessa produção também. Então, a Lélia tinha essa preocupação, ela tinha uma preocupação que a partir dos anos 85 em diante, se volta mais para a América Latina, e quando a obra dela ganha uma dimensão transnacional, que eu gosto de chamar a atenção dessa dimensão transnacional, inclusive nós vamos lançar, ainda neste ano, acabou de sair, eu vi a capa pela Zahar, um livro chamado Por um Feminismo Afro-Latino-Americano, que reúne quase toda a obra da Lélia Gonzalez, e o título do livro é o título deste artigo, que ela publicou em 88, na Bolívia, chamado Por um Feminismo Afro-Latino-Americano, em que ela vai
pensar as questões que ela havia pensado para o Brasil a partir de uma outra chave, uma chave transnacional, levando em consideração experiências indígenas, né, principalmente das lutas indígenas, das mulheres indígenas latino-americanas, e também pensando na experiência caribenha, que é muito importante para Lélia Gonzalez, né? Tem um movimento, principalmente que emana da Martinica, mas não só, né, que tem uma influência muito forte no pensamento mundial, né, que a gente chama de movimento de negritude, que teve uma influência forte foi feito a partir da França, mas não exclusivamente por franceses, mas por homens, principalmente homens da Martinica, do Caribe e da África, né, francófona. Então, essa produção francófona da América caribenha, mas uma outra contribuição que já rompe com o pensamento de negritude, que é a Frantz Fanon, né, que também da Martinica, que também tem mais contemporâneo a Lélia, né, então é essa produção que também interfere no modo dela ver o que a gente chama hoje de diáspora, né, que ela até no período dela se usava, mas que agora é muito mais forte que antes. Então, ela passa a olhar a condição colonial de maneira mais complexa, transnacional. Não quer dizer que não se pensasse assim, né, a colonialidade, para usar um termo atual, para todo o continente. É óbvio que isso já existia, mas o jeito de pensar é que se modifica, porque se passa a pensar essa dimensão colonial atravessada pelas experiências de mulheres, então, introduzindo o elemento do gênero como estruturante e não como algo menor ou periférico, se introduzindo elemento propriamente das pessoas que sofreram viveram como pessoas colonizadas, escravizadas, e aí talvez colonizado e escravizado pode ser sinônimo nesse contexto que eu estou falando, e também uma dominação de classe. Então, por essas três dimensões, o que a gente tinha até então é um pensamento latino-americano que levava, sim, em consideração a classe, né? Como que o capitalismo emerge de uma sociedade colonial, com uma experiência ibérica, ou com uma experiência anglo-saxã, com uma colonização ibérica, uma colonização anglo-saxã. Então, a Lélia também pensa nessa chave, né, que é uma chave latino-americana, mas, por outro lado, ela introduz os elementos da experiência desses grupos subordinados, né, colocando em primeiro plano, e não como um plano subordinado. Então, digamos assim, esse foco, esse redefinido foco analítico que torna o pensamento dela bastante atual e diferente daquilo que estava em jogo. Quando você olha o feminismo brasileiro, poucas mulheres conseguiram olhar para além do Estado Nacional. Quando elas olharam para o Estado Nacional, elas estavam olhando para a Europa, o modelo europeu de feminismo, as liberdades das mulheres europeias, ou a ideia de gênero anglo-saxã, né? Então, isso é olhar para fora, mas é um olhar tradicional, que é um olhar da importação, né? A Lélia não está olhando pelo olhar da importação de informação, de conteúdos, de conceitos, de ideias, de lutas. Ela está olhando por uma perspectiva da criação. Ela está criando novos conceitos, novas ideias, criando a partir ou desde estes países do Sul, né? Então, isso é uma coisa interessante no pensamento dela, que a torna original para autoras, como agora, recentemente, a UBU lançou uma autora francesa, chamada Françoise Vergès, e ela, muito do que ela escreveu nesse livro, Por um Feminismo... Não, ela escreveu um texto chamado Um Feminismo Decolonial. É muito parecido, e olha que ela nunca leu, né, ela não tinha lido a Lélia Gonzalez, nem outras autoras latino-americanas, mas é muito parecido com o que já tinha sido escrito há 30, 40 anos atrás, né? Não quer dizer que os objetos empíricos que ela trabalhou sejam iguais, mas as conclusões, as reflexões são muito comuns, porque elas leram coisas comuns, né? Elas leram Fanon, elas leram Aimé Césaire, elas leram Angela Davis, elas leram, enfim, tudo que
nesse repertório de hoje a gente lê, a Lélia tinha lido também naquele contexto há 30 anos atrás, 35 anos atrás. Então, eu queria encerrar a minha fala mostrando um pouco digamos, essa autora num contexto mais abrangente, não só nosso, local, aqui Brasil, mas também num contexto transnacional. Não só como a trajetória dessa intelectual nas transformações políticas mundiais, né, mas o modo como ela se valeu dessas transformações para pensar a nossa realidade e, sendo um pouco mais abrangente, pensando a nossa realidade num contexto continental, né, não só no Brasil como metáfora do continente, mas os países vizinhos que estão aqui na nossa região, América Latina. Haveria muito o que dizer sobre a Lélia, muitos textos, né, muitas intervenções na imprensa, muitas formas de atuação nas organizações políticas que eu não tratei, mas eu vou deixar para a curiosidade de vocês. Na medida que vocês forem perguntando, eu posso contar detalhes biográficos dela, família, relações de amigos, militância política, organização partidária, participação democrática, como ela atuou na Constituinte, enfim, tem muita coisa a dizer, né? A passagem dela por África, na ONU, enfim, mas aí eu vou esperar a curiosidade de vocês abrir as janelinhas do que eu possa contribuir a mais, e quero muito agradecer a paciência de vocês por terem ouvido essa primeira exposição. Ai, a gente que agradece, eu pelo menos aprendi muito, eu queria agradecer bastante, foi muito bom. Aí eu vou esperar aqui o pessoal mandar no chat dúvidas, e aí a gente vai perguntando. A gente recebeu uma pergunta aqui da Mari Haug. Ela primeiro agradeceu pela aula, falou que foi incrível e falou, queria perguntar sobre como foi a receptividade da ideia da Lélia sobre a africanidade em movimentos latinos e até norte-americanos. E é interessante, porque obrigada, Mariana, muito bacana a sua pergunta, falar sobre a recepção da Lélia, é importante também falar sobre tradução, né, porque, afinal de contas, nós somos um país que traduz muito, né, para a gente, mas cada vez mais as produções são feitas em inglês, então, tem essa limitação nossa, latino-americana, como falantes, né, escrevemos em língua portuguesa. A Lélia teve umas vantagens, né, porque ela teve textos publicados já nos anos 80, então, por exemplo, o texto dela mais lido nos Estados Unidos não é um texto sobre a africanidade, é um texto que ela fala sobre a emergência dos movimentos negros no Brasil, um pouco a primeira parte da aula que eu tratei com vocês, ela trata um pouco de como surgiu ali aqueles movimentos e surgiram, e aí ela mostra isso para a cultura norte-americana, né, que é um texto sobre movimentos negros brasileiros. Depois, você tem alguns textos dela publicados em francês, né, tem um texto dela publicado pelas redes da ONU sobre a condição da mulher negra, é um pouco um texto para falar assim sobre a situação ocupacional das mulheres negras, e também pensando nesse lugar subordinado no mercado de trabalho, culturalmente falando. Então, esse é um texto. Depois, ela tem um texto que foi traduzido, que é esse Por um Feminismo, para o espanhol. Deixa eu ver se ela tem mais um texto. Aí, depois que ela morre, um intelectual cubano chamado Carlos Moore, que até viveu no Brasil durante muitos anos, ele publicou um texto dela também sobre a situação das mulheres negras, mas é um texto mais histórico, mais
acadêmico, assim, maior, né? Um texto mesmo de livro, um capítulo de livro. De modo que essa ideia de amefricanidade, os textos que ela vai escrever, né? Ela escreve texto sobre a mefricanidade, eles são textos que nunca foram traduzidos até então, eu vou dizer, não foram traduzidos para o inglês, é interessante. O texto dela sobre a africanidade foi traduzido muito recentemente, em 2015, quando as teorias interseccionais começam a ter mais força, a bater com mais força na porta da França, porque a França talvez seja o país que tenha mais dificuldades de lidar com a interseccionalidade, porque é um conceito anglo-saxão, e tem toda aquela disputa, né, intelectual da academia francesa, academia norte-americana, enfim. Então, tem uma disputa dos conceitos no mundo intelectual, mas parece que a ideia de interseccionalidade meio que foi se estabelecendo. Então, houve uma coletânea que publicaram em 2015, na França, para discutir interseccionalidade e colonialidade. Aí o texto da Lélia Gonzalez sobre a mefricanidade foi traduzido para o francês. Então, a primeira tradução, vamos dizer assim, dessa ideia, para além da língua portuguesa, depois da escrita original, para o francês. E aí sim, a mefricanidade ela é recebida, então, mais no mundo europeu, mais entre essas feministas e acadêmicas francesas, na chave de um pensamento decolonial, ou seja, um pensamento que está refazendo ou buscando outras formas epistemológicas do saber a partir da América Latina. Então, é nesse sentido, que aí agora a gente precisa ver se ele vai entrar, né, no mundo norte-americano, porque no mundo norte-americano, o que se tem mais da Lélia é a chave que a interseccionalidade dá para o mundo americano, né? Então, o mundo americano trabalha muito com a ideia da intersecção entre categorias, gênero, raça e tal, que está presente na produção dela, quando ela vai tratar das questões das mulheres negras. Então, essa é a Lélia Gonzalez mais lida pelas norte-americanas. Agora, pensando na América Latina, agora em 2020, uma feminista, uma intelectual colombiana, não sei se vocês já ouviram falar dela, mas é muito interessante, chamada Mara Viveros. Ela foi presidenta da LASA, que é um encontro, o maior encontro mundial de estudos latino-americanos. E ela pegou a Lélia Gonzalez como a referência intelectual desse encontro. Vocês podem procurar LASA 2020, aconteceu em maio desse ano, e a ideia central era uma ideia que envolve a ideia de amefricanidade. Então, ela cobriu o evento todo mundo tinha que falar sobre a amefricanidade. Então, tem um desdobramento do pensamento dela sobre a amefricanidade, depois que a Mara Viveiros. A Mara Viveiros fez um dossiê da LASA no ano passado, divulgando as ideias da Lélia, porque ela teve contato nessa última década, e achou surpreendente que ela não tivesse tido contato antes, enfim, ela já é uma mulher com mais, acho que uns 60 anos, por ali, e aí, desde então, a academia latino-americana se passou mais interessada. Por exemplo, nessa semana mesmo, eu dei uma aula, acho que foi na segunda, hoje é que dia, gente? Estou meio perdida no tempo. Hoje é segunda. Hoje é segunda. Estou perdida, estou maluca. Mas, enfim, semana passada, eu dei uma aula para uma turma de doutorado no Equador, né? E essas pessoas queriam saber sobre a Lélia Gonzalez, sobre esses conceitos que você está falando, né? Sobre a mefricanidade e tal, queriam entender como a Lélia pensa a América Latina. Tem uma aluna minha do doutorado que ela vem para o Brasil agora, mas ela estuda no México, é uma corientanda, né? Eu coriento a pesquisa dela. E aí ela se interessou muito pela Lélia e traduziu uma entrevista, fez uma entrevista, traduziu para o espanhol, e aí teve uma recepção incrível
entre as mexicanas. Então, eu acho que nós estamos vivendo um processo assim, meio efervescente agora dessas ideias, em como elas estão ganhando força na medida em que há tradução. Então, essas mexicanas estão interessadas na tradução dessas ideias, assim. Então, tem tido uma recepção, principalmente entre as meninas mais jovens. De vez em quando, algumas estudantes mexicanas me escrevem, interessadas. Então, tem uma questão muito forte com a tradução. Então, ter os textos disponíveis na língua é muito decisivo. E aí, como a maior parte dos nossos textos estão escritos em português, da Lélia em português, isso, digamos assim, demanda um tempinho, né? Então, para uma recepção mais qualificada, assim, mas eu acho que parece ter um movimento agora mais interessante, que já foi um período de mais encobrimento, né, mais silenciamento, e que parece que agora tem fervido um pouco mais, tem havido principalmente com uma presença maior das mulheres. Eu atribuo isso à presença maior das mulheres na universidade, e atribuo especialmente a presença maior das mulheres negras nas universidades. Eu acho que isso tem gerado uma curiosidade, né, e essa curiosidade leva a traduções, leva a circulação, a um tráfico de ideias, né, vamos dizer assim, e aí é que tem aparecido. Ai, ótimo. Eu lembrei também de quando a própria Angela Davis veio aqui no Brasil ano passado eu acho, e ela falou para todo mundo ali no Ibirapuera, aqui em São Paulo, né? Leiam Lélia Gonzalez. Então, eu acho que está cada vez mais se expandindo as ideias dela, que são, assim, muito incríveis mesmo. A Angela, aí é até vergonhoso para a gente, né? Precisou a Angela Davis vir aqui no Ibirapuera e falar assim: por que vocês estão me procurando se vocês têm a Lélia Gonzalez? Eu imagino a cara de espanto das pessoas, falar assim: quem, quando, onde? Quem é essa Lélia Gonzalez? Ou seja, né? Mas isso é típico do Brasil, né? Que as pessoas tenham que alguém, especialmente dos países tidos como centrais, europeus, Estados Unidos, alguém te fale: olha, você não conhece fulano? Olha, eu não conheço, preciso conhecer. Ou então a pessoa finge que conhece, né? Mas vocês podem procurar na internet e tem uma foto da Angela Davis com a Lélia Gonzalez, né? Porque elas se conheceram, elas circularam espaços comuns, quando a Ângela ainda era muito mais jovem, né? Não era, já tinha deixado de ser Pantera Negra, talvez ela nem nunca tenha sido com toda a convicção, né, que os Panteras tinham. Ela já até explicou isso, né, por conta das questões de gênero, de enquadramentos de ação, enfim, mas elas já tinham se conhecido. Então, e eu até vi aqui que alguém perguntou assim: nossa, mas como alguém consegue apagar, né, da educação nomes tão importantes? Esse é um processo de ocultamento muito complexo mesmo, né? E isso aí não tem um outro nome, né? A gente pode chamar de um racismo acadêmico, né? Existe um racismo acadêmico, e as redes acadêmicas elas se formam, infelizmente, numa valorização do que é europeu ou do que é norte-americano, e não é à toa que você tem mais tradução de autoras negras norte-americanas e até africanas, principalmente da literatura africana, né, do que autoras brasileiras, pensando nas grandes editoras. Claro que nós temos, você vai falar, mas claro, tem publicação de autoras brasileiras, tem, mas em pequenas editoras, alternativas, circulação restrita, etc. Mas se você for à livraria hoje, você pode contar, e eu não acho ruim que a gente tenha muita tradução de autoras africanas, e norte-americanas, negras. Eu acho assim fantástico, acho maravilhoso, mas é assustador que a gente não consiga fazer a mesma coisa com as autoras e autores brasileiros negros, né? E, enfim, então precisa de um estrangeiro que é traduzido, não sei lá, você tem 4 livros da Angela Davis, eu tenho todos os livros da Angela Davis publicados no Brasil, e você não tem nenhum livro da Lélia Gonzalez, e que é assustador, que país, né, estranho, né, tem um complexo de vira-lata, né, que é uma coisa, nossa, estrutural, que a gente não consegue se livrar, e tem um racismo estrutural também, acadêmico, né,
que majoritariamente os professores são brancos, mulheres e homens brancos, e que têm foram formados com um enquadramento, com um tipo de autores, de leituras, e alijaram completamente autoras negras, ou colocaram em segundo plano, num plano inferior, e isso dificultou a inserção dessas mulheres na academia, né? Isso é uma coisa notória, porque você pode dizer assim, olha, tem os estudos de gênero, a gente tem, por exemplo, vários núcleos de gênero, né, no Brasil, e eles são antigos, assim, não são tão antigos quanto a gente gostaria, mas eles têm pelos seus 20, 30 anos, e nenhum desses núcleos publicou um livro, uma coletânea, uma coisa que pudesse dar visibilidade, né, mais expressiva para essas autoras. Então, e não é só a Lélia é só uma delas, tem a Beatriz Nascimento, que é uma autora contemporânea, Lélia Gonzalez, que fez um filme em coautoria com a Raquel Gelber, que é a diretora do filme, mas ela fez esse filme chamado Ori, que é um filme lindo, um filme belíssimo. A gente tem a Teresa Santos, que é essa sim, uma feminista, guerrilheira, atriz. Eu tenho até um texto sobre ela, porque ela teve uma ação muito forte durante a ditadura militar. Eu escrevi um texto sobre ela que está numa revista chamada Revista Plural. Flávia, seu microfone desligou. Eu mesma desliguei, então é plural. A revista é plural, é uma revista da USP, da Sociologia da USP, que é sobre a Teresa Santos, que é uma autora muito interessante também, que desse contexto da Lélia Gonzalez, enfim. Tem muitas mulheres que atuaram, que produziram, o livro Tornar-se Negro, né, que é um livro que foi publicado nos anos 80, nunca mais foi publicado, é um livro tão citado, feito por uma mulher também, a Neuza Santos. Então, tem uma produção de mulheres que não é ficcional, que é uma produção acadêmica, né? Eu considero, por exemplo, a Neuza Santos uma autora, ela está no campo da psicanálise, assim, do campo da psicologia e psicanálise. Eu considero o trabalho dela como sendo um trabalho muito referido no pensamento do Frantz Fanon, em algo que a gente produziu a partir do Frantz Fanon, no mundo intelectual do Frantz Fanon, que é o mundo da psicanálise, e é um livro que as pessoas gostam muito. Esse livro, né, não foi publicado ainda. Então, tem essas autoras que passaram, quer dizer, eu não vou dizer que elas passaram batido, porque elas têm muitas mulheres interessadas no pensamento delas, mas elas não tiveram o lugar que outras mulheres brasileiras, brancas, enfim, ou até mulheres negras de outros países tiveram no nosso próprio país, né? Então, isso é lamentável. É muito estranho que tenha, né? É só, por exemplo, para vocês terem uma ideia, só recentemente que uma autora muito importante, já no mundo ficcional e literário mesmo, que é a Carolina Maria de Jesus, foi redescoberta, né? No tempo dela, ela teve um impacto muito forte, mas é assustador que a nossa geração, a minha geração, diferente de vocês, não tenha tido a Maria Carolina na escola, sendo uma autora que teve seu livro publicado, pelo menos traduzido para 14 línguas no mundo, né? É uma autora lida, estudada em vários países do mundo, uma autora relevante, e que a gente nem sabia que ela existia, e só agora o pensamento dela foi recuperado, e é uma coisa de 15 anos, né? Não faz 15 anos que Carolina foi redescoberta. Então, tem um apagamento muito brutal, né, dessa produção, que é importante chamar atenção. O nome dessas mulheres, né? Eu vou colocar o nome delas. Eu já falei da Teresa Santos, falei da própria Lélia, a Beatriz Nascimento. Vou colocar aqui, Beatriz Nascimento. Ela fez um filme bacana com a Raquel Gelber chamado Ori, que é bonito, mas também tem livros dela, tem um livro chamado Eu Sou Atlântica.
bem interessante. Tem muitas outras autoras, que depois eu até posso passar para vocês, referências, assim, né, de mulheres que escreveram, nesse período mesmo da Lélia Gonzalez, né, nesse período que eu falei da Neuza Santos, também, que é um livro chamado Tornar-se Negro. É um livro bonito, muito importante, assim. Tem vários, enfim, depois eu posso, agora de cabeça, talvez eu me esqueça, mas esses me vieram agora, que são do cenário, do contexto, pessoas que a Lélia citou, pessoas com quem ela dialogou, né, ajudaram a Lélia a pensar sobre o Brasil, pensar sobre a subjetividade dessas mulheres. Então, é bacana tê-las no horizonte. É isso, então. Obrigada, professora. Daí, depois, se a senhora quiser passar alguma referência para o pessoal, eu repasso. Eu estou comunicando com eles por e-mail. E eu queria novamente agradecer muito. Foi muito bom, assim. A gente aprofundou bastante na discussão, mesmo que ainda tenha muita coisa para falar, porque realmente é uma pensadora muito complexa. Mas muito obrigada. Letícia e pessoal, todo mundo, estou vendo aqui Isabelle, Vitor, Erna, Fernanda, todo mundo, Silvia, muito obrigada, João, Júlia, pelo convite, é sempre um prazer, espero que vocês leiam, né, esses textos, muitos deles você pode encontrar na internet, tem também pequenos filmes no YouTube, tem muitos trechos de falas delas, enfim, vale muito a pena ler, né, e muitas das coisas que nós discutimos hoje, sobre representação política, sobre participação, sobre democracia, é muito importante voltar a essas autoras, porque elas estiveram realmente, eu queria deixar a última fala sendo essa, a Lélia, por exemplo, esteve realmente envolvida com a luta democrática no Brasil, a formação dos partidos políticos de oposição, com a luta pelas diretas já, atuando nas embaixadas, pedindo pelo fim do apartheid na África do Sul, assessorando deputados constituintes, né, para a inclusão de termos e conteúdos relativos à igualdade racial e de gênero. Então, é uma história muito bonita, que é a história do próprio país, né? Então, vale muito a pena a gente se debruçar sobre essas autoras, reconstruí-las, para compreender esse pensamento e até superá-los, né? Romper com eles, escrever coisas novas para além dessas autoras. Então, uma boa noite, muito obrigada e um grande abraço.